Olá, meus amores! Hoje é dia 22 de julho de 2020, quarta-feira. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje é aula de ciências e hoje nós vamos adentrar um assunto novo. Esse assunto é um assunto muito interessante, muita coisa para ser pesquisada, para ser estudada. É um assunto extenso que nós vamos estar explorando esse assunto durante as diversas aulas de ciências que nós vamos ter até daqui a um tempo. Então, os animais, o que são animais? Animais são seres vivos, como nós somos animais, só que nós temos racionalidade, ou seja, nós raciocinamos. Então, os animais que nós vamos falar são os animais, aqueles que não raciocinam, que são os animais irracionais. E esses animais, eles nascem, crescem, reproduzem-se e morrem das mais variadas formas. E hoje nós vamos entender que esses animais, eles têm algumas classificações, algumas famílias, né? Essas classificações são famílias, vamos entender assim, pelo lado da família. Então, a classificação dos animais, os animais, eles podem ser vertebrados. O que são animais vertebrados? São aqueles que possuem coluna vertebral, ossos, certo, gente? E os animais invertebrados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral. E a classe dos invertebrados, ele geralmente fica entre os fungos, entre os insetos, esses que não possuem coluna vertebral. Hoje nós vamos falar de um modo especial da família dos vertebrados, daqueles que possuem sim a sua coluna vertebral, né, os seus ossinhos, assim como nós somos animais vertebrados, porque nós temos coluna vertebral, nós temos ossos, então nós somos animais vertebrados. Mas eu vou dar um exemplo de animal vertebrado e um exemplo de animal invertebrado a vocês. Animal vertebrado, urso. E animal invertebrado, borboleta. Então, o borboleta é um inseto, né? A borboleta é um inseto. E ela não possui ossos, então por isso ele é invertebrado. Agora eu vou classificar os animais vertebrados para vocês. Essa classificação são famílias, como eu já disse. Então, eu vou nomear, assim como a minha família é Silva, assim como a família de vocês, alguns são Oliveira, outros Dantas, outros Medeiros, os animais, eles também possuem famílias. Então, hoje nós vamos conhecer a família dos mamíferos, das aves, dos anfíbios, dos répteis e dos peixes. Tia Michele, que coisa difícil. Não é difícil não. Eu vou especificar as principais características dessas famílias, né? Para vocês. Então, os mamíferos é facinho de identificar. Por quê? Porque eles mamam, geralmente eles mamam. O mamífero já está dizendo que eles mamam. Eles nascem da barriga da mãe. Eles são animais vertebrados, como eu falei para vocês, nós vamos estudar primeiro a classificação dos vertebrados para depois ir para dos invertebrados. Eles são vertebrados, eles possuem coluna vertebral. Eles geralmente têm o corpo coberto de pelos. Eu vou dar exemplo de 3 animais mamíferos para vocês. Vamos lá? Coelho é um animal mamífero. Coelho mama. Coelho nasce da barriga da mãe, não é isso? Então é um animal mamífero. A vaca, o bezerro nasce da barriga da mãe e também mama. Então, é um animal mamífero, olha, o corpinho coberto de pelos. E o gato também é um animal mamífero. Aí eu pergunto a vocês, fora esses 3 animais, vocês conhecem algum animal mamífero? Pois é, tenho certeza que conhecem. E agora nós vamos para as aves. Essas aves são facinho de identificar. O corpo geralmente é coberto por penas, elas voam. Vou dar exemplo aqui de 3 aves. Coruja é uma ave. Vamos lá, vamos lembrar. Galinha é uma árvore. Ribação é uma árvore. Ribação que é um
uma ave típica aqui da nossa caatinga, do nosso sertão, não é isso? Aí agora eu vou para os anfíbios. Esses anfíbios, eles têm o corpo geralmente gelatinosos. Ele tem o corpo lisinho. Eles geralmente nascem de ovos. É o caso que eu tenho morro de medo. É o caso do sapo, da rã. Então, esses animais, eles são anfíbios. Aí, eu vou trazer para vocês agora os peixes. Os peixes, eles são animais aquáticos, né? Eles vivem em ambientes aquáticos. Eles geralmente têm o corpo coberto de escamas. Eles são animais vertebrados. Lembrando que todos esses animais que eu estou falando são animais vertebrados. São da família dos vertebrados. Vivem em animais aquáticos, eles nadam, possuem nadadeiras, guerras. Então, esses são os peixes. E, por último, mas não menos importante, os répteis. Os répteis, ele tem o corpo coberto por escamas também, mas eles podem ter o corpo coberto por placas e por carapaças duras. É tipo uma escama maior. Então, exemplo de répteis, vou dar um exemplo aqui, o jacaré, a tartaruga, são répteis, certo? Deu para todo mundo entender? Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho aonde esses animais podem ser encontrados. Esses animais, eles podem ser encontrados nos diversos ecossistemas. O que é ecossistema? Ecossistema é o ambiente formado com todos os seres e é lá onde habitam os animais. Mas nós também podemos trazer os animais para a nossa casa. Os animais que moram na nossa casa, eles são chamados de animais domésticos. Já os animais que vivem nas florestas, nas matas, eles são chamados de animais silvestres. E nós vamos entender ao longo desse assunto que existem alguns animais silvestres que estão entrando em extinção e outros que já estão em extinção. O que é extinção? É que está acabando, ninguém está vendo mais. Então, eu vou explicar ao longo das aulas, eu vou explicar para vocês sobre essa falta desses animais nos seus diversos ecossistemas. Outra coisa que eu venho falar para vocês é que os animais, eles respiram, assim como nós também, eles respiram. E tem diversos tipos de respiração. Mas esses diversos tipos de respiração vai ficar para a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus. E o exercício, tia vai dizer qual é, lá no grupo de página, o WhatsApp. Um beijo bem grande. E fiquem com Deus. Fiquem em casa.